Senhor, para a igreja, vamos ler a palavra do Eterno. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, versículo 11. Somente um versículo para nossa meditação nesta noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e de todos quantos estão ouvindo e nos vendo logo mais. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. A palavra do bom mestre diz-nos assim: eu os batizo com água para mostrar que vocês se arrependeram dos seus pecados, mas aquele que virá depois de mim os batizará com Espírito Santo e fogo. Ele é mais importante do que eu e não mereço a honra de carregar as sandálias dele. Glória ao nome do Senhor. Amém? Vamos orar? Deus eterno e santo, mais uma vez oramos e te bendizemos, apresentamos a ti as vidas que estão a ouvir, que o teu Espírito haja, opere e faça maravilhas, em nome de Jesus, amém, glória a Deus. Podem tomar os vossos assentos, glorificando o nome de Jesus. Não é por estar no ar livre que não temos liberdade, não é por estar fora de uma casa que não temos liberdade. Nós estamos aqui porque assim o Senhor nos permitiu, assim Ele nos deu a honra. Como disse o João Batista, como disse o profeta do Senhor, é uma honra estar aqui. Aleluia, glória a Deus. Queridos, que Deus nos abençoe nesta oportunidade, que Deus fale a corações nesta oportunidade, que Deus toque em vidas nesta oportunidade. Seremos breves nesta palavra, mas também seremos sucintos e verdadeiros. Louvado seja o nome do Senhor. É bem verdade que o texto ora lido nos apresenta um profeta, o último profeta do Antigo Testamento, conhecido como João Batista. Quem era João Batista? João Batista era a voz que clama no deserto. Ele inicia seu ministério às beiras do Rio Jordão, no deserto da Judeia, pregando, aleluia, o batismo do arrependimento. As pessoas iam até ele para serem batizadas. O que eu acho interessante é que não ia criança, eram pessoas adultas que iam até João Batista para ser batizado por ele. Glória a Deus. Aqui eu começo a falar, o texto que li diz que João, ele está no seu ministério, pregando o evangelho do arrependimento. As pessoas vão até ele e ele lhes libera uma palavra de salvação. Quando eu olho para a Bíblia, eu entendo que todo o seu contexto está centralizado em uma pessoa, a pessoa de Jesus de Nazaré. Toda a Bíblia, toda a história da Bíblia, ela aponta para um homem, Jesus de Nazaré. E quem é Jesus? Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem é Jesus? Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Quem é Jesus? Ele é o leão da tribo de Judá, aquele que venceu para o livro e exaltar os seus 7 selos. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós perguntar na história quem é Jesus, para a mulher samaritana, ele é o maior missionário. Para Bartimeu, ele é aquele que lhe devolveu a esperança de viver. Se nós perguntar para Jairo, quem é Jesus? Ele é aquele que ressuscita os mortos. Aleluia. Se nós sair perguntando para as pessoas que receberam, que tiveram o privilégio de ver Jesus operar, quem é Jesus? Ele é a solução para todos os problemas da humanidade. Glória a Deus. Querido, nós vamos falar sobre 2 pontos importantes, que há uma necessidade de interpretação e de compreensão por parte das pessoas. Batismo com fogo e batismo nas águas. João, ele começa o texto dizendo, aleluia, eu os batizo com água, para demonstrar. Essa Bíblia é interessante, que ela vê um pouco diferente. Eu não tinha lido essa passagem ainda, primeira vez, viu? Por isso que eu engasguei um pouco. Eu os batizo com água para vocês demonstrar para os outros. Batismo nas águas é uma demonstração de fé, é uma confissão pública de que você se arrependeu de verdade. Batismo nas águas é o mandamento de Cristo, é uma ordenança cristã.
simbolizando uma limpeza nas águas, né? Simboliza tirar os pecados. Aleluia. Então Jesus, ele nos deu uma ordem para que nós fôssemos batizar as pessoas nas águas. Batismo em água. O que é batismo em água? O batismo nas águas é feito aonde se tem muita água. Preferível água corrente. Mas se não tiver água corrente, pode ser em uma represa, em um açude, pode ser onde tem muitas águas. Eu quero falar sobre isso porque há uma discordância, há uma discrepância no meio do povo, onde as pessoas não entendem, aleluia, e elas borrifam as pessoas. Quer batizar pessoas borrifando, e não é assim que funciona. Batismo não é por borrifação, batismo é por imersão, mergulho, aleluia. Aí a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e quando ele desce, tudo se faz novo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Batismo nas águas. Temos alguns exemplos, temos algumas histórias, aleluia, na palavra de Deus, aonde nos aponta que batismo tem que ser nas águas por imersão. Tem pessoas que borrifam, tem pessoas que batizam por aspersão, e não é por aspersão, aleluia, é por imersão. Nós vemos Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe, ele batiza um eunuco de Candace, da rainha dos Etiópios. Eles vão seguindo viagem, Filipe prega o evangelho para ele, ele crê no evangelho, e ele se oferece para ser batizado, dizendo: olha Filipe, aqui tem uns água, o que impede que eu seja batizado? Filipe diz: se tu crê de todo o coração, amém. Amém. Ele foi batizado, Filipe foi arrebatado, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz também que na casa de Cornélio, ele foi batizado com sua família. A Bíblia não diz que lá tinha muitas águas, mas também não diz que tinha pouca água e nem que foi borrifado. As pessoas utilizam de algumas passagens da Bíblia para sustentar os seus pensamentos, mas eles não entendem e eles não sabem decifrar o seguinte: se a Bíblia não fala, mas também não diz, ou seja, se a Bíblia diz, não, a Bíblia não menciona que na casa de Cornélio tinha muitas águas, mas também não diz que tinha pouco. Diz que Cornélio foi batizado com sua casa. Atos capítulo 16 fala da família do carcereiro, que também foi batizado, mas não diz que tinha pouca ou muita água. Mas o que importa é nós olhar para a Bíblia, aonde a Bíblia fala que tinha muitas águas. Já que quer levar em conta isso, então vamos pregar aonde a Bíblia diz que tinha muitas águas. A Bíblia diz que João batizava perto de Salim, porque havia ali muitas águas. O Rio Jordão tinha muitas águas, aonde Jesus foi batizado. Aonde João batizava no rio tinha muitas águas, então as pessoas eram imersas, elas submergiam, louvado seja o nome do Senhor. Então batismo não é por aspersão, é por imersão. E não se faz batismo de criança, batismo é de gente adulta. E não existe negócio de padrinho, não existe madrinha, nada disso. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ele não tinha, então por que ter hoje? Jesus ordenou que fosse batizado. Ide por todo o mundo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 16 diz: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Outra coisa que é importante nós ressaltarmos é que batismo não salva ninguém. Mas se a pessoa não for batizada, ela não é salva. Louvado seja o nome do Senhor. O que impede alguém ser salvo é ele não querer descer as águas do batismo. A Bíblia menciona muitas pessoas que foram batizadas, mas tem um único homem que foi salvo sem ser batizado. É o rapaz que estava na cruz do lado de Jesus. Mas por que ele não foi batizado? É porque ele não teve oportunidade mais. Então quem tem oportunidade? Você que está me ouvindo, você que está me vendo, Deus está dando oportunidade para que você desça as águas, então desça.
Deus está dando oportunidade para que você batize. Batiza. Louvado seja o nome do Senhor. E vai fazer a obra de Deus. Segundo ponto que João prega, ele diz assim: eu batizo com água para arrependimento, para demonstrar que vocês estão arrependidos. Mas após mim vem um mais poderoso do que eu. Ele é mais importante do que eu. Ele é tão importante que eu não me acho na honra, na dignidade de carregar a sandália dos seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esta passagem é para os cristãos. É uma promessa de Jesus para os seus discípulos, que eles seriam batizados não muito depois daqueles dias. Aleluia. E não foi muitos dias depois. Foi 10 dias depois que Jesus subiu para o céu. 10 dias que Jesus foi assunto ao céu, o Espírito Santo veio e revestiu os discípulos do Senhor. Aqueles discípulos amedrontados, aqueles homens temerosos, aleluia. Quando eles receberam o Espírito Santo, eles se encheram de vigor, eles se encheram de autoridade, eles se encheram de ousadia e pregavam a palavra com afinco, eles pregavam a palavra com intrepidez, eles pregavam a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com uma autoridade dos céus, porque o Espírito Santo, ele veio do céu para revestir os servos de Deus, para pregar, para proclamar o evangelho da salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Batismo nas águas é para demonstração de arrependimento. Batismo com o Espírito Santo é para revestimento de poder, para que nós preguemos o evangelho. Louvado seja o nome de Jesus. Então, amados, o assunto é este: batismo. Foi Jesus quem autorizou. O Espírito Santo foi prometido no Antigo Testamento, mas ele só veio no Novo. O Antigo Testamento prediz a vinda do Espírito Santo. Provérbios capítulo 1, versículo 23. Convertei-vos pela minha repreensão, eis que abundantemente derramarei sobre vós do meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Louvado seja o nome de Jesus. Salomão, usado pelo Espírito de Deus, profetizou que o Espírito Santo ia vir para capacitar o homem, porque o homem não é capaz. O homem, na sua natureza pecaminosa, ele não dá conta de pregar o evangelho. Então o Espírito Santo veio para capacitar o homem, para que o homem pregue o evangelho, que salva, que cura, que liberta. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Convido os irmãos para ficar de pé. Jesus de Nazaré ainda salva. Jesus de Nazaré ainda liberta. Aleluia. Amém. Os fariseus perguntaram para Jesus. Jesus retrucou com outra pergunta e Jesus disse: quem é o filho do homem? Quem o povo fala que é o filho do homem? Eles disseram: ah, Senhor, diz que tu é um profeta antigo. Jesus, interrogado pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, Jesus fala o seguinte: se Davi, você diz que Davi, ele é o pai, que o Messias é descendente de Davi, que o Messias é submisso a Davi, como que Davi lhe chama Senhor? Jesus, ele é descendente de Davi. Jesus, ele é descendente de Abraão. Quando nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, fala da genealogia de Cristo. Glória a Deus. E Jesus, ele é o descendente, ele é um antepassado de Abraão. Jesus é um antepassado de Davi. Pois a Bíblia diz, Mateus capítulo 1, versículo de número 1, livro da geração de Jesus Cristo, versículo 2 diz: aleluia, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos, Judá gerou de Tamar, Pérez e Azerá, Pérez gerou a Esdrom, Esdrom gerou Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou a Salmo, Salmo se casou com Raabe e teve Boaz, Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé foi o pai do rei Davi, o rei Davi gerou a Salomão, daqui foi mulher de Urias,
O rei Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acais, Acais gerou a Ezequias, o rei Ezequias que adoeceu e que foi dito por Isaías: se tu não se converter, se tu não pôr a tua casa em ordem, aleluia, tu vai morrer, louvado seja Deus. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias, Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. Depois de 70 anos na deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo, que se chama Senhor, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar? Deus eterno e santo, nós te glorificamos pela tua palavra, nós te glorificamos por esta oportunidade, nós te bendizemos porque sabemos que tem vida nos ouvindo e que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai operar, que o Senhor vai fazer milagre. Em nome de Jesus, nós declaramos a vitória para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus.